Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexões oportunas, muito importante para todos nós. E a doutrina espírita vem justamente para iluminar as nossas consciências, trazendo-nos a luz do entendimento e a força para que consigamos fazer as nossas transformações. Sexo. Vejamos aí uma visão espírita do sexo. As questões do Livro dos Espíritos, de número 200, 201 e 202, lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, trata da relação entre sexo, espírito e encarnação. Elas ajudam a compreender que o espírito, em sua essência, não possui sexo como o corpo físico. Lá na questão 200, por exemplo, pergunta se os espíritos têm sexo. Os espíritos têm sexo, não é? E Kardec pergunta aos espíritos se eles têm sexo nesse caso. E a resposta é que não têm sexo como nós entendemos corporalmente. Não tem. O sexo, diz eles, é uma característica ligada ao organismo físico e às necessidades da reprodução. Apenas isso. Agora, o espírito é um ser espiritual e sua individualidade não depende de ser homem ou mulher. Isso significa que o espírito não deixa de ser ele mesmo quando passa de uma experiência corporal masculina para outra feminina, ou vice-versa. E na questão 201 do Livro dos Espíritos, o espírito que diz que é o espírito que animou o corpo, pergunta, né, se o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma outra existência, animar o de uma mulher, o corpo de uma mulher, não é? E a resposta é a seguinte: sim, sim, exatamente, é possível sim, né? Então a doutrina espírita ensina, portanto, que o espírito pode experimentar diferentes condições corporais ao longo de suas reencarnações. Em uma existência pode nascer como homem e em outra como mulher. O objetivo dessas experiências, vamos bem observar, está relacionado ao desenvolvimento espiritual, às necessidades educativas e às experiências que o espírito precisa vivenciar. São questões de evolução, passar pelo processo educacional, vivendo experiências diferentes, para que possa crescer, amadurecer-se espiritualmente. Assim, não devemos considerar o sexo físico como uma característica absoluta e permanente do espírito, de maneira alguma. Lá na questão 202, pergunta quando o espírito encarna, prefere nascer como homem ou como mulher? E a resposta esclarece para nós. Esclarece que então pouco importa ao espírito, pois ele encara os dois sexos como oportunidades de progresso. É evidente, como foi dito anteriormente. Kardec acrescenta aí com as suas observações coloca aí uma explicação muito importante. Diz ele que as diferenças entre homem e mulher não existem para estabelecer superioridade de um sobre o outro, mas para que ambos possam cumprir funções e experiências diferentes, contribuindo para o progresso mútuo. Então, assim, façamos uma reflexão com base na doutrina espírita.
Essas três questões colocadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos nos convidam a olhar o ser humano para além do corpo físico. Antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais, em processo de aprendizado, é claro. O corpo é temporário, o espírito é permanente. As experiências vividas na condição masculina ou feminina fazem parte das oportunidades que a reencarnação oferece para o desenvolvimento das virtudes, da responsabilidade, do amor e da compreensão. Por isso, dentro da visão espírita, devemos evitar julgamentos e preconceitos baseados exclusivamente nas características físicas. Cada pessoa representa um espírito encaminhado, ou seja, encaminhada evolutiva, trazendo experiências próprias e necessidades particulares de aprendizado. Em síntese, as questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos ensinam que o sexo pertence à organização corporal, enquanto o espírito, em sua essência, está acima dessa classificação. As diferentes experiências reencarnatórias fazem parte do caminho de evolução e aprendizado. Fica aí a reflexão para hoje. E Deus abençoe cada um de nós, que nós tenhamos uma nova oportunidade para então fazermos mais uma reflexão sempre oportuna para o nosso crescimento, agregando no nosso processo de evolução. Muita paz, grande abraço, felicidade a todos e todas.